Olá, meu nome é Jéssica da Silva Maciel, eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais da UENF e hoje estou aqui para apresentar o meu trabalho que se intitula Abordagem Quimiosistemática das famílias Cannabacea, Moraceae e Urticácea, Diferenças e Semelhanças. Bom, atualmente essas famílias estão circunscritas no clado das Rosídeas urticaloides e elas estão agrupadas nesse clado devido ao compartilhamento de uma característica possui grande valor sistemático, que é a produção de laticíferos. Contudo, recentes análises de sequência de DNA apontaram que Moraceae forma um clado separado de Cannabacea e Urticácea, que antes eram consideradas táxons irmãos. Então, diante dessas e outras controvérsias, o objetivo geral do nosso trabalho foi avaliar as correlações químicas evolutivas existentes entre as famílias Cannabacea, Moraceae e Urticácea a partir dos parâmetros quimiosistemáticos. Sendo assim, a nossa metodologia consistiu inicialmente num levantamento bibliográfico dos flavonoides encontrados para cada gênero dessas famílias. E, a partir do levantamento desses flavonoides, foi realizada uma análise quimiosistemática deles, utilizando a metodologia abordada pelo professor Otto Gottlieb e colaboradores. Nessa metodologia é feita uma análise da variabilidade estrutural desses flavonoides e, para isso, é feita uma análise do número de ocorrência dos tipos flavonoídicos, o número de tipos estruturais, os tipos de proteções encontradas nas estruturas desses flavonoides, além dos avanços evolutivos de especialização e oxidação. Em posse desses dados, foi realizada também uma análise estatística multivariada utilizando a análise de componentes principais, que foi usada para analisar as interrelações entre esses números de variáveis que a gente analisou para esses flavonoides. Utilizando essa metodologia, os resultados que nós obtivemos mostraram que a família Cannabacea apresentou 10 tipos flavonoídicos, enquanto a Urticácea apresentou 9 tipos flavonoídicos. Dentre esses flavonoides, os de maior ocorrência para Cannabacea e Urticácea foram as flavonas e os flavonoides. Além disso, essas duas famílias apresentaram tipos flavonoídicos de esqueletos mais regulares, enquanto Moraceae, que apresentou 18 tipos flavonoídicos, apresentou flavonoides com estruturas mais especializadas. Agora falando mais dos tipos de proteções apresentados nas hidroxilas desses flavonoides, foi possível observar que todas as famílias apresentaram, em sua maioria, hidroxilas totalmente desprotegidas. Porém, quando protegidas, essas hidroxilas, em Moraceae, apresentaram estratégias de proteções mais especializadas, que foram a oprinilação e a ometilação. Já Cannabacea e Urticácea apresentaram predominância de oglicosilações, que é um tipo de proteção flavonoídica mais primitiva. Agora, falando mais especificamente dos resultados obtidos a partir da análise de componentes principais, é possível observar na seguinte imagem que houve a formação de diferentes grupos. Em verde, nós temos os gêneros da família Moraceae, em azul, os gêneros da família Urticácea e em vermelho, os gêneros da família Cannabacea. Os gêneros da família Moraceae, que estão em verde, eles se agruparam devido ao fator 2, que apresentou como variável mais relevante o avanço evolutivo de prenilação. A prenilação foi uma estratégia de proteção presente apenas nos flavonoides de Moraceae, que não esteve presente nos flavonoides de Cannabacea e Urticácea. É possível observar também que houve uma sobreposição entre alguns gêneros de Cannabacea e Urticácea, e isso se deu em razão da variável de avanço evolutivo de proteção total, presente também no fator 2 como uma variável relevante. E a gente também pode observar que teve uma separação entre os gêneros de Cannabacea e Urticácea devido ao diferente padrão de oglicosilação e ometilação apresentado por essas famílias. Desta forma, podemos concluir que essas descobertas nos permitiram compreender que existem variações importantes tanto no tipo estrutural quanto no padrão de oxidação dos flavonoides analisados nessas famílias, que apontaram uma diversidade metabólica entre elas.